Em junho de 1941, a PUC Campinas iniciou a jornada que a transformou em uma referência em qualidade no ensino, pesquisa e desenvolvimento. Projetos que transformam vidas e a sociedade. São 80 anos à frente de uma missão: produzir conhecimento, construir uma sociedade fraterna e atuar na formação da pessoa humana. A PUC Campinas chega a 8 décadas com 3 campi. O Campus 1, com cerca de 130 mil metros quadrados construídos, abriga cursos das áreas de exatas, ambientais, tecnologia, comunicação, linguagem, ciências econômicas, humanas e sociais. No Campus 2, estão todos os cursos da área de saúde, em uma estrutura de mais de 70 mil metros quadrados. Já a PUC Central, berço da instituição, é foco do projeto de restauro do Solar do Barão. Localizado no coração de Campinas, o palco de seus primeiros anos de história será um espaço de convivência, cultura e lazer. A instituição agrega cursos de graduação, laboratórios das mais diversas áreas do conhecimento, cursos de especialização, programas de mestrado, doutorado e centenas de cursos de extensão. Conta com funcionários e docentes de excelência e com capacidade para preparar os melhores profissionais. Há ainda diversas atividades dedicadas aos mais carentes, um importante papel dentro de projetos de inserção social. A PUC Campinas está conectada ao mundo contemporâneo e suas transformações. Futuro, inovação, empreendedorismo e sustentabilidade são a base de um ambiente que integra a evolução da ciência, do conhecimento e da tecnologia. Neste rico ambiente acadêmico, já passaram mais de 200 mil profissionais, todos atuantes em um ambiente transformador, que consolida o nome da universidade no mundo do trabalho. PUC Campinas, continuamos juntos, crescendo com você. Bom dia, eu sou o professor Dr. Padre José Antônio Boareto, coordenador do Grupo de Trabalho Pastoral Universitária ANEC Educal, professor de Teologia da PUC Campinas. Estou aqui nesta manhã para conduzir o webinário Pacto Educativo Global, Desafios e Possibilidades, evento que faz parte das comemorações dos 80 anos da universidade e que a Pontifícia Universidade Católica de Campinas tem a honra de realizar. Durante os dias 17 e 18 de novembro, teremos a oportunidade de conhecer o que é o Pacto Educativo Global, quais são os seus compromissos, como podemos assumir o pacto em passos concretos. A irmã Cláudia Chezin, religiosa da Associação Congregação de Santa Catarina e membro do Conselho Superior da ANEC, será a primeira conferencista no dia 17, com o tema Pacto Educativo Global, um convite. O segundo conferencista, no dia 18, será o professor mestre Gregory Pablo Rial Araújo, coordenador de área do Colégio Nossa Senhora das Dores e coordenador de pastoral da ANEC, com o tema Pacto Educativo Global, Desafios e Possibilidades no Ensino Superior e na Educação Básica. Participam como convidados nesse dia o professor Dr. Edmilson Ricardo Gonçalves, coordenador dos cursos de licenciatura e professor na PUC Campinas,
e a professora Silvana de Fátima Ribeiro da Cruz, diretora do Colégio de Aplicação Pio XII, da PUC Campinas. Convidamos a todos e a todas que atuam diretamente com a educação católica, nos institutos de educação superior e nas escolas católicas, como também outras instituições de educação que desejem conhecer a proposta do Pacto Educativo Global em sua perspectiva humanista e solidária. O pacto foi lançado no Vaticano em 15 de outubro de 2020 e tem mobilizado discussões em todo o globo para torná-lo concreto nas políticas educacionais e institucionais. Em nome da universidade, cumprimento e apresento os participantes deste primeiro dia do webinário. Professor Dr. Germano Rigatti Júnior, reitor da PUC Campinas, irmã Cláudia Chesini, religiosa da Associação Congregação de Santa Catarina e membro do Conselho Superior da ANEC e conferencista desta manhã. Agradeço e cumprimento os intérpretes de Libras, que gentilmente estão conosco nesta manhã. Gabriel Sampaio, do Grupo de Traduções da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Rafael Castelo Branco, do Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. E, por fim, cumprimento nossos alunos, docentes, gestores e a todos que nos acompanham. Passo a palavra ao professor Dr. Germano Rigatti Júnior, reitor da PUC Campinas, para a abertura oficial do evento. Bom dia a todos. Quero fazer uma saudação muito especial à irmã Cláudia Chesini, conferencista deste evento que nós estamos organizando em comemoração aos 80 anos da nossa universidade, o webinário Pacto Educativo Global, Desafios e Possibilidades. Irmã Cláudia, é uma alegria recebê-la e contar com a sua conferência inicial, né, que muito significa para todos nós, da nossa universidade, e acho para todas as instituições de ensino cuja confessionalidade católica vincula a missão, né, de educar e, pela educação, evangelizar, né? E agora na perspectiva do Pacto Educativo Global, né? Também, em nome da senhora, agradecer à ANEC que está junto, né, neste evento, fazendo assim uma parceria importante nesse processo de divulgação, né, do Pacto Educativo Global. Então, muito obrigado antecipadamente, irmã Cláudia, pela sua participação. Agradecer e cumprimentar o padre José Antônio Boareto, né, que tem se esforçado muito, não só para a realização desse evento, mas para outros projetos que vão ao encontro da nossa missão, né, universitária, uma Pontifícia Universidade Católica. Então, meus agradecimentos, padre José Antônio Boareto. Agradecer também, né, aos intérpretes de Libras que estão aqui nos acompanhando e permitindo, né, a acessibilidade, né, deste evento, por meio de uma comunicação a todos aqueles que desejam estar acompanhando as discussões, as reflexões que se realizarão nesses 2 dias. Cumprimento toda a nossa comunidade universitária, nossos estudantes, docentes, corpo técnico administrativo, né, que nos acompanham remotamente. Como disse, um momento importante esse que a universidade, né, encontra para comemorar os seus 80 anos, dedicando uma reflexão muito especial nesses 2 dias sobre os desafios e as possibilidades do Pacto Global. E quero ressaltar, né, como desafios, né, para todas as nossas instituições, e especialmente para a nossa, né, colocado pelo Papa Francisco, né, na dimensão do Pacto Educativo Global, a necessidade de nós pensarmos, né, por meio da educação, um projeto, né, de sociedade que permita a construção da fraternidade, da paz e, sobretudo, né, de condições
para que as pessoas possam, por meio do processo formativo, a vivência de uma cultura que é uma cultura do encontro, que é uma cultura que promova a participação, que promova o diálogo, né, que promova a pacificação entre as pessoas na sua relação cotidiana. Então, aí, importante chamarmos a atenção para um aspecto do pacto que está entre os seus compromissos, diria que não só um aspecto, mas um dos compromissos, entre os 7 compromissos que estão dados, que é todo o processo formativo deve colocar a pessoa humana como seu centro. Quer dizer, a pessoa humana deve ser o centro do processo educativo. E isso, não é, faz com que as nossas instituições pensem, né, as suas metodologias de ensino, pensem a sua pedagogia, né, considerando a pessoa humana na sua totalidade, na sua integralidade, ou seja, a pessoa que pensa, a pessoa que se emociona, a pessoa que age. Portanto, a figura que Papa Francisco, né, sempre usa, quer dizer, a educação tem que educar a mente, o coração e as mãos. Quer dizer, então a pessoa se completa, né, nessa figura, né, e nesse sentido o desafio, né, considerando esse primeiro compromisso que coloca a centralidade na pessoa humana dentro do processo educativo, gera, né, internamente nas nossas instituições uma reflexão constante de como nós podemos, né, ajudar aí sim a construir esse mundo melhor, um mundo de paz, de fraternidade e de muita integração. Chamaria atenção para um outro compromisso, né, do Pacto Educativo Global, que vai ao encontro da encíclica Laudato Si, que é despertar, né, além da preocupação com a pessoa humana, a preocupação com o cuidado da casa comum. Quer dizer, então, é uma preocupação, então, de uma ecologia integral, né, que também está incluída a pessoa, está incluída a natureza, todos os seres, todas as criaturas, né, na perspectiva, então, desse processo de formação. Então, ressaltando esses 2 compromissos que eu entendo, né, que os nossos desafios, e se considerar os outros 5 compromissos, né, o nosso desafio é muito grande, mas é um desafio que nos anima muito, porque nos traz esperança. E quando nós falamos de esperança, nós estamos pensando no futuro, no que nós podemos construir para frente. Claro, sem deixar de avaliar, analisar, né, o momento presente que nós vivemos. Mas se nós ficarmos mergulhados no momento que estamos vivendo, não só no país, mas no mundo, quer dizer, ainda estamos num processo de pandemia não superada, em algumas regiões do mundo ela começa a ganhar força novamente, além dessa questão sanitária e de saúde pública, nós temos questões urgentes que se colocam no plano da economia, no plano do relacionamento social, do relacionamento muitas vezes marcado muito mais pela intolerância, pelas agressões, né, e não pela paz, pelo diálogo, né? Então, eu acho que a gente olha o momento que vivemos com essa esperança produzida pelo Pacto Educativo Global. Finalmente, né, isso nos exige, né, superar a visão que nós, no dia a dia, né, temos e que fica muitas vezes centrada na dimensão pragmática de uma gestão, né, em busca de resultados e só da funcionalidade e da burocracia institucional. Quer dizer, então nós somos desafiados, né, a não só olhar para essa dimensão pragmática do dia a dia, como olhar também para esse futuro, para esse horizonte de esperança que nos inspira, né, o Pacto Educativo Global, né, publicado pela sua santidade e que já completou 1 ano, no dia 15 de outubro de 2021. Né? E ao completar 1 ano já deu sinal de que provocou
né, inquietou, né, e levou as pessoas a pensarem um mundo diferente. Então, meu muito obrigado e faço sucesso de êxito, né, nesse momento, né, em que nós iniciamos uma reflexão de 2 dias sobre o Pacto Educativo Global. Muito obrigado e êxito a todos. Agradeço, em nome da universidade, as palavras do professor Germano e apresento agora a nossa conferencista, irmã Cláudia Chesini, da Congregação das Irmãs de Santa Catarina de Alexandria. Tem formação na área pedagógica, gestão e pastoral, possui experiência como professora, diretora e assessora, sempre na área da educação. Atualmente participa de vários grupos de trabalho e é membro do Conselho Superior da ANEC e assessora pedagógica no Movimento de Educação de Base, MEB. Informa os participantes online que poderá haver participação virtual por meio do encaminhamento de perguntas via chat. Com a palavra, a irmã Cláudia Chesini. Bom dia, Padre Barreto, bom dia, professor Germano. Um privilégio estar participando dos 80 anos de existência, de missão da PUC Campinas. Parabéns pela história dessa instituição de ensino superior no Brasil. A gente sabe o quanto esforço de muitas pessoas que ao longo desses 80 anos está presente nessa história. Um agradecimento, então, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, com todos os professores, os alunos, quem faz parte da comunidade acadêmica, aqueles que nos acompanham nesse momento, que é um momento de reflexão. E eu penso que as suas palavras, professor Germano, sobre o Pacto Educativo Global, já temos assunto aí para 2 dias. Se nós formos refletir, se formos conversando sobre o significado de cada uma dessas palavras, né? Você aborda a essência do Pacto Educativo Global, que é a centralidade da pessoa, que é essa dimensão ecológica, essa dimensão da casa comum, e um eco que se faz em nível de planeta Terra, né? É o tempo de esperança. Precisamos fortalecer nossa esperança. Mesmo diante da pandemia, dessa 3ª, 4ª, 5ª onda, que seja, mas, enfim, é um tempo também para fortalecermos a esperança. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, e eu gostaria de iniciar, ou dar continuidade a essa reflexão, com o hino, a gente diz o hino, mas uma música que foi feita pela irmã Daiane lá de Palmas. Ela compôs essa música no final de 2019, quando o Papa Francisco fez o convite para o Pacto Educativo Global. Na oportunidade, a ANEC, juntamente com a CNBB, com a Conferência dos Religiosos do Brasil, iniciamos toda uma mobilização, e a irmã Daiana, muito inspirada, compôs essa música. Então, por favor, nós podemos iniciar ouvindo esta música, é um vídeo. Está disponível no YouTube também, mas que possa nos ajudar a realmente fazermos este momento um momento de reflexão. Não são muitas informações, penso que no mundo acadêmico nós temos possibilidades de muitas informações, mas a nossa proposta é que neste tempo de aniversário da PUC Campinas, com a sua comunidade escolar, a gente possa fortalecer esse momento, proporcionar esse momento também de reflexão sobre a educação. Por favor, o vídeo. Se para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira, juntos com Papa Francisco, vamos criar fraternidade verdadeira. Juntos com Papa Francisco, vamos criar fraternidade verdadeira. Devemos educar
vamos criar fraternidade verdadeira. Juntos com Papa Francisco, vamos criar fraternidade verdadeira. No processo educativo, 3 coragens vamos ter. Se a pessoa está no centro, cada um dá seu melhor. Educar pessoas disponíveis que se coloquem a serviço dos irmãos. Se para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira, juntos com Papa Francisco, vamos criar fraternidade verdadeira. Juntos com Papa Francisco, vamos criar fraternidade verdadeira. É compromisso pessoal e comunitário construirmos juntos humanismo solidário, família, escola e sociedade, cada uma com responsabilidade. Se para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira, juntos com Papa Francisco, vamos criar fraternidade verdadeira. Juntos com Papa Francisco, vamos criar fraternidade verdadeira. Obrigada, Everton. Nós, então, vamos continuar após ouvirmos esta música. Vejam como ela traduz as suas palavras, a sua letra, traduz a ideia central do Pacto Educativo Global. Nós podemos, então, iniciar a projeção dos slides. Sempre o visual nos ajuda neste processo de compreensão. Nós recordamos que o Pacto Educativo Global é um chamamento do Papa Francisco lá em setembro de 2019. E nós queremos olhar para este pacto, queremos ter presente de onde é que nós estamos olhando este pacto. Então, ele traz presente esse é um desafio, o pacto é um desafio, ele traz possibilidades, mas, acima de tudo, hoje nós queremos refletir esse pacto como um convite do Papa Francisco. E por que é ele que faz esse convite para nós? O próximo, nós olhamos, então, a proposta da nossa reflexão é este convite como um caminho, como os desafios que ele nos traz e que possibilidades temos. Nós temos o segundo dia desse webinário, dessa reflexão amanhã, deverá trazer mais para o concreto essas possibilidades. Mas hoje, ao menos, uma pincelada sobre essas possibilidades diante dos desafios e do caminho que nós somos convidados a percorrer a partir deste convite do Papa. O próximo slide. De onde é que nós estamos falando? Nós vamos olhar para a proposta do Pacto Educativo Global, poderemos fazer isso de vários aspectos, de vários lugares, mas nos 100 anos, no aniversário dos 100 anos do Paulo Freire, nós não podemos deixar de mencionar que nós olhamos para o Pacto Educativo Global a partir da experiência que nós temos enquanto brasileiros, enquanto alguém que trabalha na área da educação e que já, de alguma maneira, se não ouviu falar, se não vivencia a sua proposta, mas que conhece, sabe que Paulo Freire tem uma proposta muito específica no que diz respeito à educação. Principalmente, chamamos atenção para essa dimensão do diálogo, para a dimensão da troca de saberes, essa dimensão de ouvirmos o outro, de escutar o outro, de considerar no processo educativo os saberes.
E também nós vamos olhar para o Pacto Educativo Global como uma instituição de educação que está completando 80 anos, e aqui uma palavra que diz, não somos uma organização, somos uma organização com conhecimento e geramos valor. 80 anos, estar no mercado, estar na comunidade por 80 anos é porque, além do conhecimento, gera valor. E vai além do econômico para produzir impacto na vida das pessoas e na sociedade a partir da experiência da fé. Como o professor Germano comentava antes de iniciarmos, um encontro com ex-alunos, com quem já fez parte dessa comunidade, sabe do impacto na vida de cada um. Quem faz parte dessa comunidade acadêmica sabe a importância de refletir, de produzir conhecimento, a importância de ter pesquisa, de ter extensão, que importância traz, que impacto traz na vida pessoal, mas também na vida da sociedade. Então, a partir desses dois pontos de vista, desses dois lugares, tendo presente esses dois lugares que olhamos para o pacto. Seguimos? Recordando, então, que dedicar tempo e espaço no desenvolvimento das grandes questões e dos grandes desejos que habitam no coração das novas gerações, que de uma serena relação consigo mesma possam levar à busca do transcendente. Por que são importantes momentos como este, como o de amanhã? Porque nós vamos refletir sobre grandes questões que permeiam a nossa vida, que fazem parte dos nossos desejos, que estão no nosso coração, mas também que é uma busca pela ciência, com a ciência e através da ciência, para que se estabeleçam relações serenas e a gente possa descobrir, ou melhor, perceber a presença de Deus. E é neste processo de aprendizagem, de construção, de caminho, que nós percebemos a presença de Deus. Seguimos? É um convite pessoal, então é para cada um de nós, mas também é um convite para a instituição. A PUC Campinas existem os prédios, são 3, né? Os três a central, os campos. Mas o importante é dizer que a instituição se faz com pessoas. Por isso o convite é para a instituição também. Mas para que aconteça na instituição, ele precisa acontecer em nível pessoal. Por isso é importante descobrir as experiências educativas nesse tempo de pandemia, redescobri-las, perceber o que é que deu certo, o que é que foi significativo nesse tempo de educação também em tempo de pandemia. O Papa nos diz, essa situação, esses itens o Papa apresenta no Congresso Internacional das Escolas Cátedras, na missão das universidades, especialmente no que diz respeito às universidades, já em junho deste ano. Então, descobrir as experiências educativas nesse tempo de pandemia. Também é tempo de desenvolver a cultura do encontro. Nós passamos muito tempo distantes, agora qualquer encontro presencial, nós já ficamos muito felizes, nos alegra o coração com a possibilidade de um encontro presencial. Também é tempo de partilhar experiências pedagógicas, inovadoras, em todos os níveis, e que atualizem o valor da educação neste tempo. É tempo de incorporar ao horizonte da inovação educativa a proposta de um pacto global pela educação. Professores, educadores, quem nunca pensou como é que nós, principalmente no tempo da pandemia, nós precisamos estar com os nossos alunos, mas de que maneira nós podemos inovar? Os alunos, quem faz parte da comunidade, quantas vezes nós já pensamos, mas de que maneira a tecnologia, o uso da ciência pode nos ajudar nesse processo de formação, nesse processo de conhecimento? E o Papa nos diz, este é o tempo de olharmos e de que maneira nós podemos colocar nesse horizonte de inovação, de educação, a proposta do pacto. Seguimos? Por isso é um caminho a ser percorrido. E volto a dizer, um caminho que é pessoal, mas um caminho também que é institucional. E aqui acrescentaria que é social. A proposta do pacto educativo é que seja um percurso a ser percorrido por todos, pessoal, institucional
e social. Seguimos? Ao longo deste caminho, nós vamos percebendo alguns sinais, porque quem é que está liderando este caminho? É o Papa Francisco. E nós sabemos que esta proposta surge para o Papa Francisco a partir de algumas lideranças da Unesco, a partir do encontro com os Emirados Árabes, mas a partir também da publicação da Laudato Si. E diz, olha, precisamos ter um pacto educativo global, mas quem é que no mundo hoje tem autoridade para chamar a humanidade para repensar a questão da educação? Papa Francisco é uma destas, ou se não a única. E Papa Francisco, é bom recordarmos que, além de ser nosso Papa, antes disso, ele é um educador nato e é um religioso jesuíta. Isso significa que a dimensão da educação está presente na sua prática, na sua vida, desde muito cedo. Ele traz presente toda a história da educação, pelo fato de ser um educador nato, traz presente toda a história da educação, não, eu diria não no Brasil, não só no continente latino-americano, mas a história da educação na humanidade, desde as escritas das primeiras letras, os primeiros sons, os desenhos. A educação traz presente também a experiência de um Deus educador. Nós trazemos a experiência no cristianismo. Os textos bíblicos nos revelam um Deus que educa seu povo. E um dos aspectos que para nós são interessantes é sempre de um Deus que vai ao encontro da pessoa, é um Deus que vai ao encontro da humanidade. Como diz o livro do Êxodo, ouve o clamor do seu povo e desce para libertá-lo. Não é um Deus que é a pessoa que busca Deus. Não, Deus está aí. E quando a pessoa desperta para esta presença de Deus, se reconhece sua criatura e nesta experiência também identifica a sua missão. Identifica que está no mundo para ter alguma coisa específica para ser feita. E quem está na área da educação, que bom quando faz essa experiência, quando percebe essa presença de Deus na sua vida e vai percebendo ao longo da sua existência sinais dessa presença de Deus. Nós aqui queremos perceber sinais do Papa Francisco, que desde o início do seu pontificado vai nos alertando, a educação está precisando de um olhar especial. Quando lá em 2013 ele já dizia, todos somos responsáveis pela educação das novas gerações. Quando no encontro em 2017, por ocasião do lançamento do material sobre o humanismo solidário, a Educar para a Fraternidade, onde ele abordava a questão do humanismo solidário e se dirigia especificamente às universidades, ele já dizia, é importante tecer redes, é importante humanizar a educação, é importante unir escolas e universidades para fortalecer a iniciativa educacional da pesquisa, enriquecendo-se dos pontos de força de cada um, para ser mais eficazes no âmbito intelectual e cultural. Ou seja, se nós reunimos, se nós temos presente os pontos de força de cada um, de cada pesquisador, de cada cientista, de cada professor, de cada aluno, ou seja, de cada saber, nós enriquecemos, nós alargamos, nós aprofundamos o âmbito intelectual e também cultural. E em 2015, o Papa também já falava, o pacto entre família, escola e sociedade foi quebrado no Encontro Mundial da Educação Católica que aconteceu em Roma. Na sua fala, no encerramento desse Encontro Mundial da Educação Católica, ele já dizia, precisamos fazer alguma coisa. Vejam que lá em 2015, com a Laudato Si, com a Laudato Si, 2015, também ele diz, a educação é um compromisso de todos, com a casa comum. E aqui poderíamos ter vários documentos da Igreja dentro do pontificado de Papa Francisco, das suas falas que nos alertam e que são sinais nesse caminho. Algo não está bem e precisamos fazer alguma coisa. Seguimos? Por isso, então, o que é que dá
fundamento para o lançamento do Pacto Educativo Global, ou melhor, primeiramente o convite lá em 2019. Em fevereiro de 2019, quando o Papa faz uma viagem para os Emirados Árabes, ele lança, então, essa declaração conjunta sobre a fraternidade humana e universal, e ele salienta alguns aspectos, principalmente a cultura do diálogo, a colaboração comum, tendo em vista o bem comum, e a questão do conhecimento mútuo, ou seja, precisamos nos conhecer, precisamos dar-nos a conhecer, para que o bem comum esteja presente. Quando eu for pensar em algo para que é bom para mim, eu preciso ter presente também o outro, essa perspectiva do bem comum. Outro elemento, então, vejo que isso foi em fevereiro de 2019. Nós tivemos, em 2015, o lançamento da encíclica Laudato Si, que é uma referência em nível mundial e é uma referência para qualquer estudo que formos fazer sobre a casa comum, sobre o planeta Terra, tendo presente os objetivos do desenvolvimento sustentável, a COP26, enfim, o que diz respeito a planeta Terra, o que diz respeito à casa comum, a Laudato Si, ou seja, louvado sejas meu Senhor, louvado seja o Senhor, Laudato Si, é louvar ao Senhor por tudo que nós temos, mas também reconhecer o quanto nós desrespeitamos a natureza. E é importante termos isso presente, como bem lembrou o professor Germano no início da nossa fala, a casa comum, essa dimensão do relacionamento com o outro. Então, tendo em vista esse encontro nos Emirados Árabes com diversas religiões, representantes de diversas igrejas, tendo em vista o aniversário da Laudato Si, e esse convite das lideranças da Unesco, o Papa, surpreendentemente, ou não se esperava, não se tinha essa informação, ou não havia sido divulgada, ele lança esse convite para um pacto, convidando todos para estarem em Roma em maio, uma semana, na primeira quinzena de maio, para que houvesse o lançamento do Pacto Educativo Global. Seguimos. Acontece, então, a pandemia, né? E o pacto passa a ser virtual, dia 15 de outubro do ano passado. Mas o Papa chama, então, para que aconteça o quê? Uma aliança. Ele diz, a partir da Laudato Si, a partir do encontro da fraternidade humana universal, ele diz, eu conclamo a toda a sociedade para que formemos uma aliança, mas uma aliança de compromisso. E aí ele faz menção a esta aliança desde o Antigo Testamento. A gente sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, é um dos fundamentos da nossa fé e na tradição cristã. Nós temos os textos bíblicos que nos ajudam a iluminar, a tomar posição, e a aliança, que é simbolizada pelo arco-íris, mas nós temos esta aliança no Antigo Testamento. Nós temos a aliança que Deus faz com o seu povo com os 10 mandamentos, na experiência com Moisés. E toda a caminhada do povo de Deus, sempre a aliança esteve atenta à observância dos 10 mandamentos. E como sinal da natureza, o próprio arco-íris traz presente essa dimensão. Então, a aliança é sempre um sinal de compromisso. Por que nós usamos uma aliança? Em geral, é compromisso com alguém. Os casais usam aliança, usamos uma aliança quando temos esse comprometimento com alguém. O Papa diz, nós queremos fazer uma aliança, mas uma aliança com as novas gerações. Quem participa desta aliança? O slide seguinte, por favor. A família, a escola, e aqui escola, universidade e a sociedade. Ou seja, a família é primeiro responsável pela educação das novas gerações. A escola, a universidade, que vai garantir que este processo, a partir da educação, da responsabilidade da família, a escola, a universidade assume esse compromisso. É um ensino sistematizado. Mas a sociedade também é responsável. Todos nós somos responsáveis pela educação das novas gerações, principalmente quem atua na área da educação. As instituições que atuam na área da educação, a família tem essa primeira responsabilidade.
mas isso não isenta outras instituições também de sua responsabilidade, como a igreja, como meios de comunicação, como sindicatos, como organizações não governamentais, enfim. O Papa chama todos a se sentirem comprometidos, mas além de se sentirem comprometidos, a efetivarem esse compromisso com a educação das novas gerações. Seguimos? Então, aqui no Brasil, a partir desse chamamento do Papa Francisco, nós tivemos, lá em setembro de 2019, esse chamamento, e na oportunidade estavam reunidas a diretoria da Associação Nacional de Educação Católica, da ANEC, o grupo de bispos do Conselho também estava reunido, juntamente com a CRB, o Papa pediu, vamos fazer, para nós que trabalhamos com educação, e que a educação não é só um trabalho, mas também é uma missão, nós vamos nos envolver, queremos nos envolver com esse chamamento do Papa Francisco. E surge, então, para nós no Brasil, a Igreja no Brasil, com o Papa Francisco no Pacto Educativo Global. Nós tivemos aí todo 2020 com várias atividades que nos recordavam esta perspectiva. Nós trabalhamos com a educação, nós acreditamos na educação, nós fazemos educação, mas nós queremos fazer isso do jeito do Papa Francisco. É ele que nos convida, ele é a liderança reconhecida por organismos internacionais como a Unesco, que tem esse forte papel de congregar e de chamar a atenção no que diz respeito. Então surge esta logo que nós estamos vendo, ela foi criada por uma instituição de educação católica lá de Teresina, do Piauí, que pega esse símbolo que é mundial do pacto, que está no centro, e coloca no Brasil. Por isso, nós no Brasil temos usado com frequência esta logo, a logo, com toda a sua simbologia do Pacto Educativo Global, mas na realidade brasileira. Próximo. E apenas para ilustrar, então, vejam esse símbolo, né? A cor verde para lembrar a natureza, o crescimento, a renovação, e fortemente a esperança, né? Com a possibilidade de semear sonhos proféticos, como a PUC Campinas vem realizando, né? A cor azul para lembrar a dimensão espiritual e também o que cada um pode contribuir para alcançar a paz. Vejam que a paz também é um dos desafios, é uma possibilidade que está presente. E o amarelo que traz toda essa dimensão da nossa riqueza, daquilo que faz parte da nossa vida, da nossa relação também com Deus e com a natureza. Então, vejam que a pessoa, o desenho da pessoa que abraça com cuidado o planeta Terra, que abraça com cuidado a nossa casa comum, ela traduz muito da proposta do Pacto Educativo Global. E para nós, especificamente, do jeito brasileiro, né? Especificamente na PUC Campinas, especificamente enquanto igreja, enquanto quem faz educação. E o convite para que cada pessoa, cada família vá assumindo, vá estreitando esse abraço para com a casa comum. Seguimos? E no instrumento Labores, ou seja, no instrumento que o Papa nos presenteia, vamos dizer assim, e a gente, quando diz o Papa, mas é a congregação, o dicastério, quem é responsável pela cultura e educação do Vaticano, a gente chama de dicastério, lançou o instrumento Labores, muito bem escrito, faz uma reflexão muito significativa, contundente, muito bem fundamentada sobre a proposta do pacto, e ele apresenta aí 3 fraturas. Por que nós percebemos, se todos nós estamos envolvidos, somos responsáveis pela educação, o que nós estamos percebendo na humanidade que é importante sanar? 3 fraturas. Uma delas é na relação vertical, ou seja, as 3 fraturas são de relação. As nossas relações precisam ser consertadas, vamos dizer assim. Na relação vertical, o Papa diz, estamos fechados à transcendência. É importante fortalecer a esperança, a trabalharmos uma antropologia integral, ou seja, reconhecermos
que a dimensão do transcendente é inerente à nossa condição humana, faz parte da nossa condição humana. Ter esta dimensão na relação com Deus presente na nossa vida, ele não é alguém que eu vou, um pronto-socorro que eu só vou lembrar quando eu estou numa situação de dificuldade. É alguém que faz parte da nossa vida. Então, este Deus que está aqui ao nosso lado, no nosso coração, dentro de nós, e que também se revela a partir da relação com os outros, ela precisa ser fortalecida, precisa ser aprofundada, se faz necessário ser ampliada na nossa concepção religiosa, no nosso conhecimento, mas também na nossa experiência de transcendente. Um outro aspecto que ele apresenta, pode voltar ainda, por favor, é na relação horizontal. Estamos fechados na relação com os outros. E aqui o Papa diz, atenção, gente, nós estamos fechados, a humanidade está fechada na relação com as novas gerações e com as gerações não produtivas. Ou seja, se nós vivemos uma sociedade em que a produção, o que nós produzimos é o essencial, na mais tenra idade, quando as crianças não produzem para um mercado de consumo, ou elas estão agora sendo muito consumidoras, mas elas não produzem, nós descartamos. E na terceira idade, ou seja, quando as pessoas já não produzem nesta faixa etária que nós imaginamos, também as pessoas de mais idade estão sendo descartadas do nosso sistema. Então, quem não produz, ou quem não consome tanto quanto o mercado gostaria, nós deixamos de lado. Não é essa a lógica do Pacto Educativo Global. Ou seja, uma relação horizontal também com aqueles que não produzem e não consumem tanto, como as crianças, as pessoas idosas e os pobres. Também, o Papa diz, há uma fratura numa relação de circularidade e volta a insistir na questão do meio ambiente. Precisamos resgatar o cuidado para com o meio ambiente. Então, vejam que dos grandes objetivos do pacto é sanar essa fratura na relação com Deus, na relação com os outros e consigo mesmo também, e a relação de circularidade, ou seja, nessa relação com o meio ambiente. Agora sim, podemos passar para o próximo. Quais são, então, os aspectos fundamentais para sanar essa fratura? Como já foi colocado aqui, a centralidade da pessoa. A centralidade da pessoa, o resgate da dignidade da pessoa, faz parte do pacto, é um dos elementos centrais da proposta do pacto, que gera um compromisso. Vejam que se nós resgatamos a pessoa, e aqui está o desenho de São Francisco de Assis, porque ele nos recorda a centralidade da pessoa na relação com a natureza, na relação com a casa comum. Quando São Francisco de Assis diz, louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão sol, pela irmã água, pela irmã terra, pela irmã morte. É a relação com a natureza. A relação com a natureza me faz reconhecer o ser humano, a pessoa humana, como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que está em relação com o universo, que está em relação com a natureza, que está em relação com as coisas. Ele não é o Senhor da natureza que pode destruí-la, e pensando só em si mesmo no seu grupo fechado. Mas o ser humano está na relação com a criação. Por isso vai gerar compromisso. Se eu estabeleço essa relação de circularidade, essa relação com o meio, essa relação com as pessoas, e por consequência a relação com Deus, isso traz compromisso que é comunitário, por isso o bem comum. A centralidade da pessoa, mas também o bem comum. Um compromisso que é comunitário, que é com o todo. E aqui, quais são os compromissos? É o diálogo e a paz. É um compromisso com a economia solidária, a economia de Francisco e Clara. O Papa diz, nós precisamos realmar a economia. Nós temos um sistema que é muito excludente. O sistema de produção mundial é muito excludente. Nós precisamos de gerar e dar força, impulsionar outros sistemas de produção que não sejam tão excludentes,
que não tenham só um pequeno grupo em tempo de pandemia que não perdeu nada. Muito pelo contrário, quando a gente vê os resultados da economia mundial e brasileira, nós temos apenas um pequeno grupo que não tem perdas. Interessante, todos os demais têm perdas, que eu diga agora a inflação. Então, o Papa diz, o jeito que está organizada a economia precisa mudar de alguma maneira. E também precisamos estar comprometidos com uma ecologia que seja integral, ou seja, que desenvolva a pessoa na sua totalidade e na sua relação com o ambiente. Seguimos? Com o lançamento do pacto, nós temos, então, vocês lembram que nós comentamos o que fundamenta o Pacto Educativo Global? Esse documento sobre a fraternidade universal, junto aos Emirados Árabes, mas também a Laudato Si, porém enriquecido pela querida Amazônia, onde tudo está interligado, né? É o aspecto central. Vejam que nós tivemos um sínodo sobre a Amazônia. O Papa quis saber o que é que se pensa, o que é que a Igreja Mundial pensa sobre a Amazônia. Nós tivemos todos os momentos de escuta, toda uma preparação para esse sínodo da Amazônia, onde foram escutadas as comunidades, os povos originários. Nós tivemos representação desses povos originários, não só da Amazônia, não só da Amazônia brasileira, mas dos vários países que compõem a Amazônia. Com a Laudato Si, nós tivemos a criação da REPAM, que ajuda a formar essa rede que o Papa tanto insiste. E nós, com a querida Amazônia, o Papa diz, ouviu, e aí ele se posiciona. Por isso a carta é uma carta encíclica, ou seja, é o posicionamento da Igreja, não é só do Papa. Uma carta encíclica é o posicionamento da Igreja em relação à Amazônia. E vejam que querida Amazônia é em português, é na língua portuguesa. Pois esta encíclica, publicada em qualquer outra língua, o título será Querida Amazônia, na língua portuguesa. Então, vejam que o quanto é significativo esta preocupação com a Amazônia. E aqui apenas um detalhe, né, para contar, conversa de bastidores. Conta-se que em 2007, na conferência de Aparecida, que aconteceu aqui em Aparecida, né, em São Paulo, na reunião de todos os bispos da América Latina, os bispos brasileiros, ou ao menos alguns bispos do Brasil mais ligados à Amazônia, estavam muito preocupados e insistiram para que no número 200 e alguma coisa, agora eu não lembro de qual era o número, fosse citado a preocupação da Igreja da América Latina para com a Amazônia. E o cardeal Bergoglio, de Buenos Aires, procurou esses bispos para perguntar, mas por que essa preocupação com a Amazônia? Ele foi muito humilde, como sempre, dizendo, eu não sei por que não entendo por que essa preocupação de vocês com a Amazônia. E a explicação dos bispos que atuam na Amazônia foi tão bem dada, vamos dizer assim, que o Papa fez esse processo de compreensão. Por que é que a Igreja do mundo precisa se preocupar com a questão da Amazônia? Então, vejam que não é só um território, mas é um jeito de ser. O que a Fratelli Tutti, a Amazônia, mas também agora, desde o ano passado, a Fratelli Tutti vai nos dizer que nós temos, na Amazônia, existe um jeito de ser que ele deve perpassar o jeito de ser da Igreja. Então, querida Amazônia, Fratelli Tutti, elas estão muito próximas nesta compreensão do jeito de fazer, do jeito de viver. E aí ele diz, na Fratelli Tutti, né? Nos números 218 e 219, ele diz, isso implica o hábito de reconhecer ao outro o direito de ser ele próprio e também de ser diferente. A partir desse reconhecimento feito pela cultura, torna-se possível a criação de um pacto social realista e inclusivo. Deve ser também um pacto cultural que respeite e assuma as diversas visões do mundo, as diversas culturas e os estilos de vida que existem naquele local, ou naquela região, ou naquele país. Então, vejo que o Pacto Educativo Global, ele traz consigo, no seu bojo, também um pacto que é social, um pacto que é cultural,
E isso é posicionamento da igreja, não é só uma fala do Papa Francisco, mas é um posicionamento da igreja. E aqui, só para recordar, então, a economia de Francisco e de Clara, quando o Papa diz: nós precisamos, nós queremos e nós vamos realmar a economia. E convida aí cientistas, jovens, pediu para que participasse do encontro em Assis, também para realmar a economia. Jovens, pessoas com menos de 35 anos, economistas, estudiosos, alunos, estudantes, professores, pesquisadores, enfim, pessoas que tenham novas ideias, porque nós precisamos, enquanto humanidade, redescobrir, fortalecer esses sinais que já existem de uma nova economia, de um novo pacto social, cultural e principalmente educativo. Seguimos? Então, neste movimento, nesta movimentação internacional, vamos dizer assim, né, a partir de Roma, o que vai acontecendo em nível do Brasil? Nós já fomos dizendo algumas coisas, mas veja esse material que está à nossa frente aqui, a Igreja do Brasil, com o Papa Francisco no Pacto Educativo Global. Ele foi escrito em 2019, aí, novembro, dezembro. Nós já articulamos com algumas pessoas para nos ajudarem nessa reflexão e para que a gente pudesse realmente ter presente a proposta. Qual era mesmo a proposta do pacto, né? Então, esse material, todo o material que está aqui está disponível no site da ANEC, a CNBB também tem alguma coisa, no Vaticano também tem alguma coisa sobre o pacto, mas se colocar Pacto Educativo Global, já temos aí um material que está no site da ANEC, e dentre eles este, com o lançamento, então, da ANEC, da CRB, da Conferência dos Religiosos do Brasil, da Conferência dos Bispos do Brasil, que já trazia algumas orientações. Foi lançado dia 31 de janeiro de 2020, no encontro da Pastoral da Educação, e de todo o setor, o setor de cultura e educação da CNBB, com previsão para ser lançado pela ANEC em 16 de abril do ano passado, quando nós teríamos o Fórum da Pastoral e da Educação Básica da ANEC. Com a pandemia, essas atividades acabaram sendo repensadas e foram sendo realizadas várias outras de nível online, de nível de Brasil, mas de maneira online. Então, nós tivemos aí várias atividades. Esse material foi publicado, ele foi publicado pelo GT das Editoras Católicas. São várias editoras católicas que nos presentearam com esse material, mas a ANEC que fez a organização juntamente com a CNBB e a CRB, para que ele pudesse ser produzido. Nós tivemos aí várias atividades também com a UDUCAL, com a OIEC, reuniões, seminários, lives, material de estudo, vários, podemos passar, o próximo. E aqui traz também, nós apresentamos, em nível da América Latina, as atividades que estavam sendo realizadas no Brasil em relação ao Pacto Educativo Global. Então, são vários materiais, não vamos nos deter aqui, apenas chamo a atenção para o Manual do Pacto, para crianças, para o fundamental e ensino médio. Nós temos aí a cartografia da solidariedade, o compromisso profético, são vários subsídios. Podemos passar? E eu destaco aqui o dicionário do Pacto Educativo Global, porque ele foi escrito, também nós organizamos, mas ele foi escrito, foram convidadas 152 pessoas para lembrar os discípulos enviados em missão, trazendo ao presente essa perspectiva de que o pacto é um convite para cada pessoa. Então, são verbetes, são 152 verbetes, as pessoas estão escrevendo um pouco qual é a compreensão que se tem desse verbete, como é que ele estaria ligado ao Pacto Educativo Global. As ilustrações são poucas, mas elas foram feitas especialmente para esse material por um cartunista de Campina Grande, no interior da Paraíba. Nós temos pessoas escrevendo desde Roma, desde vários países da América Latina, que faziam parte eram do conselho da Conferência
da Confederação Interamericana de Educação Católica, da CIEC, por isso é um dicionário também bilíngue, ele está escrito, foi escrito em português e também traduzido para o espanhol. Aí nós tivemos uma ajuda bastante grande da SAM Editora, que nos, enfim, o que é importante aqui? Nós temos um material que foi produzido aqui no Brasil, a grande maioria são brasileiros, nós temos a participação aí da coletividade de vários outros países do continente latino-americano e da Europa também, mas ele foi escrito com muitas mãos, várias pessoas olharam, deram seu parecer, olha, isso aqui não está bom, vários segmentos nos ajudaram, e ele está sendo utilizado como uma referência em vários segmentos na área da educação brasileira e também da América Latina. Então, por isso aqui a gente faz menção, porque ele tem uma contribuição muito significativa, além do conteúdo científico, diria assim, dos saberes, mais do que do conteúdo científico, dos diversos saberes, ele traz essa perspectiva da sinodalidade, que está tão em alta, um desafio tão grande para nós enquanto igreja, né? Temos aí a Assembleia do CELAM, em nível da América Latina, mas é um convite para nós também, enquanto igreja, exercício da sinodalidade. Foi uma boa experiência, ou está sendo uma boa experiência, a elaboração desse material. Seguimos. Outro que penso que vale a pena nós recordarmos aqui, enquanto universidade, é esta Agenda Universidades. Ela surge, então, com a Laudato Si. Então, a Laudato Si é de 2015. 2017, se organiza esse GT, Agenda Universidades, que busca tentar colocar em prática os desafios da Laudato Si para as universidades brasileiras. Aqui faz parte a REPAM, que é essa rede pan-amazônica, né? Ela é uma rede que foi criada a partir da Laudato Si para integrar os países da Amazônia, e nós temos à frente brasileiros, acho que penso que para nós é muito significativo, nós temos pessoas com a cultura brasileira, que trazem presente a realidade brasileira à frente dessa organização, então, da REPAM. Nós participa também o setor de cultura e educação da CNBB, principalmente universidades. A ANEC também está envolvida nesse projeto na articulação com as suas instituições, com as instituições de educação católica do país. Temos o Instituto Luciano Mendes, o Observatório Luciano Mendes de Almeida, aqui de Brasília, também ligado à rede jesuíta, que ajuda nessa articulação. Mas qual é o grande objetivo? Também nós temos um site especial, é só colocar ali a Agenda Universidades. Qual é o grande objetivo deste GT e da proposta desta agenda? É que seja possível integrar, incluir, reconhecer, mobilizar, aproximar, divulgar, assim, verbos, né? O verbo é sempre ação. O que das pautas, a pauta socioambiental nas universidades. Esse é o grande objetivo, que a pauta socioambiental esteja presente nos vários segmentos da universidade, seja na pesquisa, seja na extensão, seja nos currículos, onde for. Mas que a gente tenha presente essa dimensão, ou seja, na gestão, tenha presente a pauta socioambiental. E aí traz várias propostas que podem ser criadas a partir da própria universidade e tem um termo de compromisso. Então, aqui também um dos compromissos, mas um dos desafios do pacto, para nós aqui no Brasil, universidades participaram dessa agenda. Não vai além daquilo que já está sendo feito, o que está sendo realizado, tendo em vista toda essa perspectiva da Laudato Si, está presente na agenda e está presente no Pacto Educativo Global. Então, seria também uma maneira de dar visibilidade ao que a PUC Campinas já está fazendo e também aprender com outras instituições em nível do Brasil que também já têm o seu termo de compromisso e já estão divulgando, têm o seu planejamento no que diz respeito a essas atividades que cuidam da casa comum.
e também da pessoa, é claro. Adiante. No encontro, então, a gente volta aqui, no encontro com lideranças religiosas sobre o Pacto Educativo Global. Lá em 2019, quando o Papa fez o convite, né? Lá em 2019, como nós lembrávamos antes. Mas agora, também em novembro desse ano, o Papa reuniu lideranças religiosas, de várias denominações religiosas, junto com cientistas, para escrever uma carta para as lideranças que estariam participando da COP26. E aí o Papa recorda o Pacto Educativo Global, e foi uma retomada com avanços, porque quando o Papa faz o convite para o Pacto Educativo Global, não havia sido lançada ainda a Querida Amazônia, Fratelli Tutti, esses documentos ainda não existiam, podiam estar sendo criados, mas ainda não haviam sido lançados. Também não a COP26. Então, agora o Papa retoma. O Papa, junto com o Dicastério e todo o grupo que ajuda, né, no acompanhamento, no monitoramento do pacto, ele reforça o que disse lá em 2019, reforça agora no início desse mês. O que é importante? Reavivar o compromisso em prol e com as novas gerações, renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente. Vejam as caracterizações, né? É para escutar, mas de que jeito é para escutar? Com paciência. Então, escuta paciente. O diálogo é para dialogar, mas de que jeito? Um diálogo construtivo. E mútua compreensão. Vejam a caracterização do jeito para que aconteça o pacto. É escuta paciente, é diálogo construtivo, mas também é mútua compreensão. E aqui eu fiz questão de colocar uma imagem do Brasil, porque nós vamos fazer isso do jeito nosso, né? Aqui no Brasil, a partir do nosso lugar. O nosso lugar é uma instituição católica, de educação católica, aqui no Brasil. Seguimos? Dos grandes desafios que o Pacto nos coloca também é a aldeia educativa. E para que tenhamos essa aldeia educativa, a música dizia, né? A aldeia educativa, onde todas as instituições, as pessoas, os adultos são responsáveis pela educação das novas gerações, é preciso unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna. É o mesmo que o anterior. O Papa disse isso lá em setembro de 2019, repete o mesmo esquema, o mesmo desafio em novembro de 2021. E aqui eu acrescento uma fala do Congresso Internacional dos Cientistas Católicos, que aconteceu no final de semana passado. Alguém dizia, nós precisamos passar das conexões, numa sociedade que faz conexão, para as relações. Por isso, a aldeia que educa, ela faz parte dela as conexões, porém, nós precisamos chegar nas relações. E relação é um eu com tu, é uma relação que se estabelece. Aí eu consigo fazer um diálogo que seja comprometido com o outro. Seguimos? Aqui, então, é só para deixar a deixa, né? O Dicastério, então, para Cultura e Educação, coloca à disposição, agora no início de novembro, né, 3 instrumentos, no intuito de manter viva esta chama e oferecer orientações mais precisas, subsídios e trabalhos concretos para auxiliar a implementação das várias iniciativas relacionadas ao Pacto Educativo Global. Então, o Vademecum, que é o guia para a implementação do pacto, mais um material que ele diz Educação entre Crise e Esperança, e ele trabalha 5 temas que são importantes tê-los presentes para o desenvolvimento do Pacto Educativo Global, e dá um modelo de acordo. Eu diria que este material, basicamente, amanhã deverá ser trabalhado pelo grupo de amanhã, porque ele será mais concreto. Mas só para saberem que é o que nós temos de mais recente no que diz respeito ao Pacto Educativo Global em relação de que tange ao Vaticano. E
consequentemente, para nós, né? Seguimos? Por isso, se no passado as diferenças nos puseram em contraposição, hoje vemos nela a riqueza de caminhos diversos para chegar a Deus e educar as novas gerações para uma convivência pacífica no respeito mútuo. Vocês vejam que o grande das possibilidades que nós temos, eu diria que o grande desafio embora tenhamos caminhos diversos, aquilo que era a diferença não muito tempo atrás, e infelizmente em algumas situações ainda hoje, mas as nossas diferenças, o pacto insiste, o instrumento Labores, a fala do Papa, as reflexões que surgem a partir dele, dessas falas, tudo diz que nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Para chegar a Deus, nós vamos perceber as diferenças como uma riqueza e nós vamos perceber Deus que se manifesta nessa mudança. Por isso, nós vamos ter condições, ou a gente tem condições de educar as novas gerações também para uma convivência pacífica e um respeito mútuo. No tempo de polarizações que nós vivemos, em muitas situações, graças a Deus não em todas, mas em muitas situações, conviver com respeito mútuo, respeitando as diferenças, se torna um desafio quase que primordial para que a gente possa realmente fazer o nosso trabalho. Basicamente é isso, né? Seguimos? E agora, então, o que a gente faz mesmo, né? Para que lado a gente vai? Como é que a gente faz esse caminho? Como percorremos esse caminho? Seguimos? Podemos ignorar, podemos considerar importantes, podemos falar, mas não mudar nada. Podemos participar, construindo juntos com compromisso. Possibilidades são muitas, possibilidades são várias. Mas aqui, eu volto a insistir, é uma decisão pessoal. Nós temos várias situações externas que propiciam esse processo, mas é uma decisão pessoal que vai incidir numa decisão institucional e também social. Seguimos? E juntos, por muitos anos, já que 80 já se passaram, né? E agora é a vez de quem está aqui, queremos como PUC Campinas. E aí a fala é da Laudato Si, do Papa Francisco, porém a foto é da Chai Surui, essa líder indígena que falou na Copa, fez uso da tribuna, como fizeram lideranças mundiais, mas ela é uma brasileira, uma jovem, estudante de Direito do estado de Rondônia, e que, enquanto líder da sua tribo, e como uma jovem militante na sua tribo, ela é fundadora e é a líder desse movimento jovem indígena, ela fez uso da tribuna. E ela lembrou vários aspectos que estão aqui presentes na Laudato Si. Por isso, nós queremos fazer desta frase, desta fala da Laudato Si, uma oração nossa, mas em que somos do mundo acadêmico, juntamente com todos os povos originários, com todos aqueles que estão à margem desse sistema excludente, mas com todos aqueles que são chamados a fazer parte do Pacto Educativo Global, porque eles estão conosco e nós estamos com eles nessa troca de saberes e nessa produção do conhecimento e dessa educação que faz parte da nossa missão. Por isso, ensina-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto e a reconhecer que estamos profundamente unidos e unidas com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz definitiva. Que esta fala da Laudato Si, ela possa se traduzir na nossa vida e que possamos juntos redescobrir e fortalecer caminhos que nos ajudem a colocar a pessoa no centro, tendo em vista o bem comum, como é a proposta do Pacto Educativo Global. Então, muito obrigada. Estamos neste entrelaçado de caminhos, mas que possamos juntos ter esta relação que nos constrói enquanto pessoas, enquanto comunidade educativa. Então, muito obrigada pela atenção.
E algum comentário, alguma pergunta? Temos aí uns minutos ainda para conversarmos sobre isso. Prosseguindo com os trabalhos, a PUC Campinas agradece a irmã Cláudia e suas importantes contribuições para o tema. Passo agora a conduzir as perguntas que chegaram pelo chat. Quem nos enviou uma pergunta, irmã, foi o Gregory. E o Gregory pergunta: qual o maior desafio que a senhora vê que impeça ou atrapalhe o pacto educativo, tanto em nível de sociedade brasileira quanto em nível de igreja? Gregory, a pergunta é muito pertinente e amanhã você diz como. Hoje eu digo qual é, amanhã você diz como. Obrigada, Gregory, pela pergunta e pela provocação, mas eu penso que uma das dificuldades que eu encontro, e me parece que ela é comum a mais pessoas do que a mim, só a mim, e ela está presente também em nível das instituições, é a nossa comunicação. Estabelecermos não apenas conexões, mas relação favorece o diálogo. Então, o quanto a gente consegue, o quanto é possível nós sermos abertos ao diálogo, ao respeito ao diferente, e aqui, quando eu falo da questão do diálogo, eu trago presente essa perspectiva de que é possível nós dialogarmos, você pensa de uma maneira, eu penso de outra, nós vamos conversar sobre isso. Eu diria que é um grande desafio em nível pessoal, em nível institucional, em nível de igreja, de ouvir. Criarmos esses mecanismos que favoreçam o diálogo, criarmos espaço para que favoreça o diálogo. É um aprendizado, penso que esse é um aprendizado que cabe a todos nós na sociedade que nós vivemos hoje. É uma necessidade e é um aprendizado. Agradeço mais uma vez a nossa querida conferencista e informo que os certificados dos inscritos que participaram deste evento pelo Teams serão encaminhados por e-mail a partir do dia 22 de novembro. Passo a palavra ao professor Dr. Germano Rigatti Júnior para as considerações finais e encerramento desta sessão. Irmã Cláudia, eu quero agradecer em nome de toda a nossa comunidade universitária, né? Essa conferência que a senhora fez, brilhante, e que ajuda a animar a todos, né? A se envolver, se comprometer, né? Com o Pacto Educativo Global. Então, eu agradeço de coração, né? E transmito a nossa alegria da senhora estar com a gente, né? Nesse momento, que é um momento festivo para a universidade também, né? E a senhora nos dá esse presente tão valioso. Um grande abraço, irmã Cláudia, muito obrigado. Viu? Obrigada, professor, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Não posso deixar de registrar a presença da PUC Campinas, através do padre Guareto, no GT Universidade Pastoral Universitária ANEC UDUCAL, criado no ano passado, tendo em vista a Laudato Si, tendo em vista toda essa questão ecológica, esse avanço da ciência, né, que deve nos ajudar na prática do dia a dia. E você sabe muito bem, professor Germano, que enquanto reitor, cito a sua pessoa enquanto reitor, da necessidade que nós temos dessa troca de saberes entre universidades, né, que seja na nossa região, que seja no nosso país, que seja no exterior, mas essa troca de saberes, a gente sabe o quanto é importante para que possamos avançar na pesquisa, na extensão, aí com todas as mudanças que estão previstas e muitas necessárias na questão do ensino superior. Então, penso que o pacto nos ajuda, ele quer ser algo que nos impulsiona neste processo, agora que é bastante trabalhoso, merece e exige muita dedicação, e a gente agradece essa presença da PUC Campinas nesse processo da educação católica do Brasil, e eu diria também
da América, né, na presencial do CAL, tem contribuído com certeza também nesse processo. Então, obrigada pela participação de todos vocês. E cito aqui vocês dois que estamos à presença, mas a gente sabe que existem outros profissionais também da PUC que têm contribuído no engrandecimento da educação em nível do Brasil. Então, obrigada. Obrigado, irmã Cláudia, mais uma vez. Muito obrigado, viu? Agradecemos a participação de todos. Encerramos o webinário Pacto Educativo Global, Desafios e Possibilidades, desejando-lhes um bom dia. Aproveitamos para convidá-los a rever este evento e os demais eventos da agenda dos 80 anos da PUC Campinas, acessando www.puccampinas.edu.br/80 anos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Um abraço. Cláudia. Obrigado. Tchau. Tchau. Germano.